Com a celebração deste domingo, que a liturgia chama de Domingo de Ramos na Paixão do Senhor, nós, unidos a toda a Igreja, abrimos oficialmente as celebrações da Semana Maior da nossa fé, a Semana Santa. E esse domingo, ele tem como que finalidade, como que intenção, prepararmos-nos para celebrarmos depois, sobretudo no Tríduo Pascal, de modo mais demorado, mais espaçado, mais profundo, a paixão, a morte e também a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, ouvimos todos os anos a paixão de Jesus, segundo o evangelista do ano corrente. E esse ano, nós acabamos de ouvir a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista Mateus. Antes da celebração da missa, propriamente dita, nós recordávamos, por meio da nossa procissão, a entrada triunfante de nosso Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, justamente no domingo anterior à sua paixão. Jesus, que sempre se opusera no seu ministério, na sua vida pública, a toda manifestação pública, que fugia, inclusive quando o povo queria aclamá-lo rei, hoje se deixa conduzir em triunfo. Só agora, nas vésperas da sua morte, ele aceita ser publicamente aclamado como Messias, porque justamente morrendo na cruz, ele será deste modo, e de um modo mais pleno, o Messias, o Redentor, o Salvador, o Rei e o Vencedor. Jesus aceita ser reconhecido como Rei, mas um Rei de características inconfundíveis. Jesus é um Rei manso e humilde, tanto que ele entra na cidade santa de Jerusalém, não numa grande carruagem, mas montado no jumentinho. Jesus é um Rei que proclama sua realeza somente diante dos tribunais. Quando Pilatos o pergunta, tu és rei? E ele responde, tu o dizes. E depois aceitará essa realeza num trono que nenhum outro rei gostaria de ter neste mundo, a cruz. É ali, na cruz do Calvário, que é colocada a inscrição, este é o Rei dos Judeus. Aquela festiva entrada em Jerusalém, que é uma homenagem espontânea do povo de Israel a Jesus que se encaminha, através da sua paixão e morte, para a manifestação plena da sua realeza divina. Primeiro na cruz, depois na ressurreição. Não podia aquela multidão entusiasta captar todo o alcance do seu gesto, mas hoje a comunidade dos fiéis, nós, povo de Deus, discípulos e discípulas de nosso Senhor, ao repetirmos aquele gesto, percebemos o seu profundo significado. O reconhecemos como o Rei de Israel, o reconhecemos como o nobre filho de Davi, aquele que vem, aquele que é bendito porque vem em nome do Senhor. Nós o reconhecemos e aceitamos como Rei da nossa vida, da nossa história. É assim que nós o aclamamos, às vésperas da sua morte. Hoje nós celebramos a sua glória, porque ele é o Rei eterno. Por isso que a liturgia da paixão do Senhor nos convida a transpassarmos a cruz, ou seja, a fixarmos o nosso olhar na glória de Cristo, este Rei eterno, Rei da nossa vida. Por que olhar através da cruz a glória de Cristo, a fim de que nós nos preparemos melhor para celebrar bem a Semana Maior da nossa fé e compreendermos, dentro da nossa limitada razão, o valor da paixão de Jesus. Paixão humilhante, mas caminho necessário para a sua
exaltação suprema. Paixão dolorosa, mas caminho necessário para que nós sejamos resgatados, para que nós sejamos salvos. Não se trata, portanto, de acompanhar Jesus no triunfo de uma hora, mas se trata de segui-lo até o Calvário. Se trata de morrer na cruz com Ele. Se trata de triunfar com Ele para sempre sobre o pecado e a morte. Se trata de com Ele ressuscitar no terceiro dia. É esse o sentimento da Igreja quando abençoa nossos ramos. A Igreja deseja que nós realizemos no rito externo que nós celebramos hoje, mas sobretudo no cotidiano, no dia a dia da nossa vida, com uma profunda devoção, lembrando-nos de que nós não fomos destinados a sermos escravos, mas nós somos livres. Nós não fomos destinados a sermos perdedores, mas vitoriosos. Por isso trazemos o ramo nas nossas mãos, que é o sinal da vitória de Cristo sobre a morte. É o sinal de que também nós triunfamos sobre o inimigo e honramos a Cristo com a nossa alma, com a nossa vida, agradecidos por essa misericordiosa obra de salvação do Senhor no nosso caminho, na nossa história. Não há modo mais belo de nós honrarmos a paixão de Cristo do que nos unirmos à paixão de Cristo. Não há forma melhor de nós celebrarmos a paixão de Cristo do que trazermos em nós esses sentimentos e essa certeza de que com Jesus o Senhor nós triunfamos sobre o inimigo e sobre o pecado. A missa de hoje tem essa finalidade de nos introduzir em cheio, sem rodeio, sem introduções cheias de silogismos, ou teologias, ou significados difíceis de se compreender, no tema da paixão do Senhor. A missa quer nos mostrar a paixão nua e crua, tal como ela é, e nos ajudam as leituras que nós ouvimos. A profecia de Isaías, que escutamos na primeira leitura, bem como o salmo de resposta a essa leitura, antecipam para nós aquilo que nós ouvimos depois na história da paixão do Senhor, com uma precisão impressionante, algumas particularidades. O servo do Senhor, que canta ou reza sobre o seu sofrimento na profecia de Isaías: aqueles que me feriram, eu apresentei a minha face, para que me arrancassem a barba. Não, eu não desviei o meu rosto dos ultrajes, dos escapos. Depois, nós vemos um salmista dizer: meu Deus, por que me abandonastes? E colocar essas palavras nos lábios de Jesus. E a gente se pergunta: por que tanta dor? Por que tanta submissão? Por que tanto sofrimento? Porque Cristo, figurado por aquele servo de Isaías, ele é totalmente submisso à vontade do Pai. Sim, foi por amor de nós que ele sofreu cada um daqueles sofrimentos, cada uma daquelas cusparadas, cada uma daquelas bufetadas, para nós valorizássemos o tamanho do amor de um Deus que não poupou nem sequer o seu Filho para que nós tivéssemos vida. E não qualquer vida, mas vida plena. E quando nós falamos de fazer a vontade de Deus, nós colocamos empecilho no caminho. E nos esquecemos de que Ele, o Senhor, o Salvador, aquele que hoje chamamos de Senhor, Salvador, amado de nossas vidas, não pensou duas vezes em realizar a vontade de Deus, morrendo na cruz, para que nós fôssemos salvos e para que nós entendêssemos que a vontade de Deus não é de acordo com os nossos gostos,
não é de acordo com os nossos caprichos, não é tampouco de acordo com as nossas vaidades, mas a vontade de Deus requer de nós também sacrifício. Porque se Ele se sacrificou por nós, para a nossa salvação, por que é que nós não haveríamos de nos sacrificar também para que nós fôssemos dignos dessa salvação? O servo de Isaías segue dizendo: o Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não pus resistência, eu não me retirei. Depois, nós encontramos um Jesus arrastado aos tribunais, entregue a uma cruz, destinado ao Calvário, aonde ele é crucificado. Vemos um Jesus no qual se vê cumprir plenamente a profecia do Salmo de resposta: transpassaram as minhas mãos, transpassaram os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Veja o estado que chegou o Filho de Deus, o estado que chegou o nosso Salvador. E a única motivação que Jesus tem para chegar até ali é o amor. Amor para conosco, amor para com o Pai, cuja glória quer reparar, amor para conosco, que quer reconciliar-nos com o Pai, e por meio de tão doloroso e supremo sacrifício, nos devolver a comunhão que havia se perdido, o acesso que havia se fechado por conta da nossa desobediência, transgressão e pecado. É só um amor infinito que pode nos explicar as desconcertantes humilhações que o Filho de Deus passou. Depois, nós ouvíamos na segunda leitura o apóstolo, dentro da sua teologia, dentro da sua inteligência, mas sobretudo dentro daquela perspectiva pessoal que ele tem com o Cristo, que ele tem com a obra salvífica de Cristo, tentar nos resumir aquilo que é praticamente impossível de se explicar em palavras humanas. Quando ele fala que Cristo, embora sendo de condição divina, não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Despojou-se de si, assumiu a condição de escravo, assumiu a natureza humana, porque só assim ele poderia realizar a sua salvação. Na sua paixão, Cristo chega ao extremo. Ele renega, ele renuncia, ele deixa de lado os direitos da sua divindade. Não só os oculta sob as aparências da natureza humana, mas renuncia a esses direitos, até submeter-se ao suplício da cruz e a expor-se aos insultos mais amargos. Imaginem Jesus, que naqueles 3 anos curou os doentes, libertou os possuídos pelos demônios, devolveu dignidade a uma porção de gente que não tinha nem voz nem vez na sociedade da época. Ressuscitou os mortos, literalmente trouxe vida e salvação àquelas multidões que o seguiam e o acompanhavam. Ter que ouvir: ele não salvou aos outros? Como assim não pode salvar a si mesmo? Ora, se ele é o rei de Israel, que desça agora dessa cruz para que nós vejamos e creiamos. Não bastou tudo aquilo que ele fez. Não bastou morrer da forma que morreu. Ainda no alto da sua dor, ele é questionado, ele é provado, ele é posto diante de uma situação. Talvez alguém pense: ele poderia descer da cruz? Sim, ele poderia descer da cruz. O Pai poderia mandar um raio ou fazer ouvir a sua voz àquela multidão que ali estava, se deliciando com aquela cena de morte, de dor, de crucifixão. Sim, o Pai poderia fazer isso e muito mais. Mas ao mesmo tempo que a paixão de Jesus e sua morte foi uma escolha dele, porque a Sagrada Escritura deixa bem claro que ele
entrega a sua vida, ninguém a tira, embora aqueles que arquitetaram aquele momento achem que estão tirando a vida de Jesus, eles estão muito enganados. Jesus está dando a sua vida porque Ele quer. Deus não pode interferir também na escolha daqueles que decidiram tirar a vida de Jesus numa tentativa frustrada de calá-lo, porque no terceiro dia Ele ressuscitou e ressuscitou vitorioso. A cruz não foi suficiente para assegurar o Rei da vida, o Senhor de toda a história. Por isso que nesse dia e nesses dias que nós iremos celebrar, a Igreja propõe para nós considerarmos a paixão de Cristo na sua crua realidade. Não é para passar algum tipo de silogismo ou conceito que alivie aquilo que não pode ser aliviado. Nós precisamos ver a paixão de Jesus tal e qual ela é. Precisamos entender que o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem sofreu, morreu a nossa morte, entrou em estado de decomposição. Precisamos entender que no sofrimento de Jesus, Ele teve a sua carne arrancada do seu corpo, em muitos pontos daquele corpo bendito. Ele sangrou o que ser humano nenhum é capaz de sangrar. E mesmo assim suportou até a hora em que o Pai desejou que Ele entregasse a sua vida gratuitamente por amor de nós. A paixão de Jesus é para ser vista desse ponto de aniquilação da humanidade, de dilaceração de todo o sinal da divindade que há em Jesus. Porque Jesus se fez nosso irmão em absolutamente tudo, até o ponto de participar conosco da nossa morte, para que nós pudéssemos participar da sua natureza divina. Por nós, fez-se obediente até a morte e morte de cruz. Foi por isso que Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Do máximo aniquilamento provém a máxima exaltação. Também como homem, foi Cristo constituído Senhor de todas as criaturas e exerce tal sabedoria, reconciliando-as com Deus, resgatando os homens e as mulheres do pecado e comunicando-lhes sua vida divina. Que nós sejamos muito agradecidos por tamanho gesto de amor do Pai e do Cristo por nós. E que a gente não viva mais essa Semana Santa que o Senhor nos dá em sua graça de modo automático, ou simplesmente celebrando porque a Igreja nos lembra que nós precisamos celebrar. Mas, sobretudo, que nós possamos celebrar com esse desejo de conhecer mais deste mistério de dor e vida, de morte e cruz, de glória e ressurreição, que gera vida em nós, que gera em nós a salvação. Termino trazendo mais uma reflexão de Santo Afonso de Maria de Ligório, aonde ele diz assim: publicada a sentença contra nosso Salvador, apoderaram-se imediatamente dele com fúria. Arrancaram-lhe novamente aquele trapo de púrpura e o revestiram com as suas vestes, para ser crucificado sob o Calvário, lugar destinado para a morte dos malfeitores. Depois o escarneceram, tiraram-lhe o manto, revestiram-no com seus vestidos e levaram-no para o crucificado. Arranjaram 2 rudes traves, fazem com elas às pressas uma cruz e obrigam-no a carregá-lo sobre os ombros até o lugar de seu suplício. Que barbaridade! Impor nos ombros do réu o patíbulo sobre o qual deve morrer.
Mas assim deve ser, ó meu Jesus, pois que tomaste sobre vós todos os meus pecados. Jesus não recusa a cruz, abraça até com amor, sendo ela o altar destinado para a consumação do sacrifício de sua vida pela salvação dos homens. Citando o Evangelho de João, Santo Afonso diz: tomaram, pois, Jesus, o qual, levando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário. Os condenados saem da casa de Pilatos, e entre eles se acha também o nosso divino Salvador. Ó, espetáculo que causou admiração ao céu e à terra, o ver o Filho de Deus dirigindo-se à morte por esses mesmos homens que a ela condenaram. Eis realizada a profecia: eu era como um manso cordeiro que é levado a ser vítima. Jesus oferecia um aspecto tão lastimoso que as mulheres judias, ao vê-lo, não puderam deixar de chorar. Batiam no peito e o lamentavam. Meu caro Redentor, pelos merecimentos dessa viagem dolorosa, dai-me a força de levar com paciência a minha cruz. Aceito todas as dores e desprezos que me destinais a sofrer. Vós os tornastes amáveis e doces, abraçando-os por vosso amor. Dai-me força de suportá-los com paciência. Vamos repetir isso? Meu caro Redentor, pelos merecimentos dessa viagem dolorosa, dai-me a força de levar, com paciência a minha cruz. Aceito todas as dores e desprezos que me destinais a sofrer. Vós os tornastes amáveis e doces, abraçando-os por vosso amor. Dai-me força de suportá-los com paciência. Amém.